Salmo de número 127. No final, eu quero convidar o coral para nós estarmos cantando todos juntos. Minha casa será um lugar de bênção. Está bem? Salmo de número 127. Esta última ministração será sobre ser pai, um grande desafio. Ser pai, um grande desafio. E quando eu falo em ser pai, estou incluindo, na verdade, as mães. As mães também estão incluídas. Na verdade, são os desafios da paternidade e da maternidade. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Declarem isto. Herança do Senhor são os filhos. Mais forte. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, como flechas, gosto disso, como flechas na mão do guerreiro, não é na mão da guerreira, é na mão do guerreiro, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Em uma aljava era o lugar onde o guerreiro colocava as flechas. Em uma aljava cabiam 5 flechas. Seria este o número ideal de filhos para o casal ter? Não creio que podemos interpretar desta forma, porque o casal deve planejar ter quantos filhos ele pode, tem condição de criar e educar com responsabilidade. Verso 5: Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Diga, flechas. Cada filho é uma flecha. Cada filha é uma flecha. Quantas flechas você tem? Eu tenho 3 flechas. E você? Ah, que maravilha. Quantos aqui tem 10 flechas? Levante a mão, por favor. Quantos tem 9 flechas? Levante a mão. Quantos tem 8 flechas? 7 flechas? 6 flechas? Quem tem 11 flechas? O senhor não perde a guerra nunca. Que maravilha. Quantos aqui tem 5 flechas? 4 flechas? Levante a mão aí. 3 flechas? Levante a mão. 2 flechinhas? 1 flecha? Olha que maravilha. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Faça assim, ó. Você está com um arco, você está colocando uma flecha, então o seu filho é uma flecha. E flecha não foi feita para enfeitar a parede da sala. Flecha foi feita para a guerra e para ser lançada. Então vai esticando o arco assim, ó. A flecha foi feita para ser o quê? Lançada. Então, bem longe. E algumas vão cair lá na África como missionários. Outras vão cair lá na Ásia como missionários. Outras vão cair lá no Nordeste como missionários. Outros vão cair lá em um país da América do Sul aí como missionários. Você não está criando filhos para ficar. Você está criando filhos para sair. Quando a Bíblia fala
dos filhos como flecha, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque como guerreiro, eu preciso ter visão. Como guerreiro, eu preciso ter um alvo bem definido. Como guerreiro, eu preciso ter habilidade, eu preciso ser adestrado. Como guerreiro, eu preciso ter equilíbrio. Porque sem equilíbrio, dificilmente se acerta o alvo. O guerreiro tem que ter firmeza e equilíbrio. Então o pai precisa ter visão. O pai precisa ter alvos bem definidos em relação aos filhos. O pai precisa de treinamento para lidar com a flecha a fim de acertar o alvo. O pai precisa ter equilíbrio, sobriedade. E sempre que eu penso nisso, pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Me lembro que um dia, ao abrir um jornal, eu li: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Eu sei que eu não posso decidir por meus filhos. Os meus filhos têm liberdade de escolha, livre-arbítrio. Porém, eu preciso investir tudo o que eu puder para que eles façam a melhor escolha possível e que, como flecha, não caiam no lixo. E esta é a pergunta: aonde as tuas flechas estão caindo? Aonde as tuas flechas estão caindo? Bom, o verdadeiro pai é aquele que gera, assume, cria, inspira confiança, provê, protege, abençoa, ama, ensina o caminho e é exemplo. Vou repetir: o verdadeiro pai é aquele que gera, assume, cria, inspira confiança, provê, protege, abençoa, ama, ensina o caminho e é exemplo. Amados, há uma estatística que diz que quando a maternidade e a paternidade é inaugurada, ou seja, que com a chegada do primeiro filho, 80% dos casais experimentam uma profunda crise. 80% dos casais com a chegada do primeiro filho experimenta uma profunda crise. Eu sou de uma família de 9 filhos. Eu tenho 8 irmãos. E é interessante que quem mais sofre é o primeiro, porque ele serve como cobaia nas mãos de 2 pais que não sabem nada. Vocês sabiam que a maioria dos casais não se preparam para a paternidade e maternidade? A maioria dos casais. Quanto tempo se leva estudando para ser médico? Quanto tempo se leva estudando para ser engenheiro, para ser advogado, para ser analista de sistema, para ser dentista? Quanto tempo se leva estudando para ser um cientista em alguma área? Quanto tempo? Agora, o que é mais importante? Qual a missão é mais importante? Ser pai ou ser médico? Ser pai ou ser engenheiro? Ser pai ou ser um dentista? Ser pai ou ser um administrador de empresa? E por quê?
para ser médico, dentista, advogado, administrador de empresa, se estuda tanto, mas para ser pai não estuda nada. Por quê? Eis a razão porque 80% dos casais, com a chegada do primeiro filho, experimentam uma crise, por causa do despreparo. Por causa do despreparo. São pessoas que não se preocuparam em estudar, em se preparar, em treinar para ser pai. E é bíblico. Deuteronômio capítulo de número 6. Disciplina. A Bíblia diz, leia em Provérbios 13 e 14, por favor. Disciplina. Todo guerreiro, ele precisa ser disciplinado e ministrar disciplina. Provérbios 13 e o verso de número 24, diz assim, olha: o que retém a vara da disciplina, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara, aborrece a seu filho. Provérbios 13, 24, mas o que o ama, cedo, diga cedo, o disciplina. Quando? Cedo. Pastor, quando é que eu devo começar a disciplinar meu filho? Com 1 ano, 3 anos, 5 anos? Não! Assim que nasce. Acostuma uma criança no colo com 1 mês e tenta colocar no berço, ela fica? A Bíblia diz que a criança é astuta por natureza. Isto é muito sério, gente, preste atenção. Lucas capítulo de número 5, verso 22, diz que Jesus crescia e ele deve ser o padrão, o modelo de crescimento em relação aos nossos filhos. Jesus crescia primeiro, psicologicamente, em sabedoria. Ele crescia fisicamente, estatura. Diz que ele crescia espiritualmente, em graça diante de Deus. E ele crescia socialmente, em graça diante dos homens. Então, vocês guardaram? Ele crescia psicologicamente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Preste atenção. A família precisa ser o lugar aonde os nossos filhos cresçam psicologicamente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. E só é possível, escute isso, só é possível haver crescimento psicológico, crescimento social, crescimento espiritual, crescimento emocional, se os pais aplicarem de forma devida a disciplina. Está escrito: não afaste a vara da disciplina dos teus filhos, a fim de livrá-los ou livrar a alma deles do inferno. A Bíblia diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Escute, castiga o teu filho, ou seja, disciplina os teus filhos enquanto há esperança, mas não te exceda ao ponto de matá-lo. A disciplina, escute porque isto é sério, carinho ou excesso de carinho sem disciplina gera um delinquente. Excesso de carinho sem disciplina desenvolve um
delinquente. E talvez aqui está o grande problema, na maioria das vezes que a gente trata sobre educação de filhos, até porque hoje o pai está trabalhando, a mulher também no mercado de trabalho competindo com o homem, e os filhos na casa de alguém ou na creche. Essa terceirização do processo de educação dos filhos está comprometendo a nossa geração futura. Filhos educados pela avó, filhos educados pela vizinha, filhos educados na creche, filhos educados por aqueles que trabalham na babá eletrônica chamada televisão. Aí não há disciplina, aí não há limites, aí não há acompanhamento, se cresce a revelia. E é interessante que esses dias eu li um livrinho, procurei o autor, a editora, e não consegui ter mais para distribuir, porque eu achei extremamente sugestivo. O nome do livro é Pais Ausentes, Filhos Online. Pais ausentes, filhos online. Por que a Bíblia diz: não afaste a vara da disciplina? Por que a Bíblia diz: criai os filhos na disciplina e no temor do Senhor? Porque a Bíblia diz: disciplina o teu filho enquanto há esperança. Primeiro, porque a disciplina, Provérbios 29:15, controla a vontade. Leia o que está em Provérbios 29:15. Diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Criança sem disciplina não aprende a controlar sua própria vontade. Aí ela envergonha sua mãe, seu pai, sua família. Outro dia eu vi um adolescente se comportar de um jeito num retiro, com um celularzinho na mão, todos assistindo a palestra, e ele lá fora com o nariz empinado, botando banca e dizendo para a coordenação: não mexa comigo, eu não vou entrar, não quero entrar, não estou afim, já liguei para o meu pai e mandei ele vir me buscar, e ele está vindo me buscar. 15 anos. Dominando o pai, controlando a mãe e botando banca como se fosse o dono da cocada preta. Eu fiquei pensando: se fosse o meu filho. Quem é que manda na tua casa, papai? Estamos vivendo uma crise de autoridade. Eu tenho 3 filhos, minha esposa está aqui como testemunha. Meus filhos nunca responderam para mim. E olha que a Letícia tem um temperamento que não é brincadeira. Domar não foi fácil. Olha que o Pedrinho também, filho do coração adotivo, tem um temperamento forte. Mas não existe temperamento forte que justifica desrespeito. Os filhos têm que aprender a respeitar desde criança.
disciplina o seu filho enquanto há esperança, e não tarde para aplicar essa disciplina. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Que história é essa de adolescente dentro de casa mandar nos pais, as crianças mandar nos pais? A Bíblia diz, Provérbios 29:15, uma criança entregue a si mesma vem a envergonhar os seus pais. Me lembro que um dia o meu filho quis dar show, ele era pequenininho, dar um show na hora do almoço na casa onde nós fomos convidados para almoçar, e ele querendo dar um show. Eu disse, não é possível. Peguei ele no colo. Vem aqui, meu queridinho. Vamos no banheiro, meu fofinho. Chegou no banheiro e já sentiu que a coisa ia ficar meio esquisita para o lado dele. E aí eu disse sério para ele: você vai voltar para a mesa, sentar à mesa e vai comer pianinho, porque se você novamente fizer isso, você sabe que o pai não brinca. Eu sou capaz de ir para casa para nós conversarmos então com a cinta na mão. Conversado? Tá bom, pai. Tá bom. Ficou uma gracinha. Uma maravilha. A disciplina controla a vontade. Eu só bati uma vez no meu filho, que tem 19 anos, mas foi para nunca mais ele esquecer. Mandei tirar a roupa, ficou com o bumbum peladinho. Peguei uma cinta, só que ele é engraçado a beça, até hoje. Disse, por favor, baixa a calça aí, ficou só de cueca. Vou dar 3 cintadas. Ele ficou meio assim para entrar. Ó, se entrar é 3, se não entrar agora, depois vai aumentando uma. Dependendo do tempo. Aí ele entrou, se posicionou assim, eu peguei a cinta. Uma. Ele olhou para mim. 2. Ele olhou para mim. 3. Pá! Ele olhou, terminou? Esse camarada é terrível. Só foi essa vez também. Agora a Letícia já foi um pouco mais. E um dia um funcionário viu de longe assim, eu disciplinando a minha filha. Aí eu dei acho que 2 cintadinhas nela. Aí abri a Bíblia, fiz ela repetir alguns textos comigo. Aí orei por ela e disse, está liberada. Aí ele chegou, pastor, gostei. Cinta, Bíblia e oração. Que maravilha. A disciplina desenvolve o respeito à autoridade. A disciplina cria bons hábitos. E é dentro de casa que os nossos filhos aprendem essa questão dos bons hábitos. Como sentar à mesa, como se comportar na casa do outro, como se comportar na rua, como se comportar no lugar público, como se comportar na escola. É dentro de casa que os filhos aprendem. A disciplina ajuda a manter o senso de responsabilidade. Ei, tem hora para sair, tem hora para chegar. Ei, aqui quem manda é o sacerdote, é o líder. Por isso, tem que pedir licença e perguntar se pode. A disciplina desenvolve o senso de responsabilidade. E é dentro de casa que a filha aprende sobre deveres, sobre compromisso, sobre limites,
E é através da disciplina que as crianças vão aprendendo a ser responsáveis. Mantenha a ordem. A disciplina serve para manter a ordem e edifica o caráter. Meu pai sempre foi muito rígido. E meu pai até excedeu um pouco, assim, no cuidado com a disciplina dos filhos. E eu me lembro que o meu irmão um dia chegou em casa, não era crente, ele chegou em casa, visitando, já casado, visitando a família, e ele dormiu lá em casa em Bragança, e ele dormiu no meu quarto, tinha 3 camas, ele dormiu em uma cama e tal, e aí fechamos a porta, e ele acendeu um cigarro, e ele está fumando. E meu pai sempre, assim, quando era vivo, né, tinha um faro. Ele tinha uma sensibilidade olfativa muito grande. Daqui a pouco lá vem o velho assim, ó. Quando ele chegou perto do quarto, bateu, abriu, eu abri, ele abriu assim, ele colocou a cabeça para dentro assim, olhou bem para o meu irmão já barbudo, casado. Quando foi que eu permiti que alguém fumasse na minha casa? Quanto mais meu filho. Fechou a porta e foi dormir. Meu irmão não dormiu. Ficou a noite toda dizendo: que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. No outro dia ele não via a hora de procurar meu pai para dizer: pai, me perdoe, pisei na bola, me desculpe, não poderia ter feito isso. Meu pai sempre dizia: quando você casar, se você não for crente, então você fuma, você pode beber, você pode botar pagode. Agora, aqui na minha casa, quem manda sou eu. E enquanto você estiver aqui, você tem que ler na minha cartilha. Quem manda na sua casa? Na minha casa não entra cerveja. Na minha casa não entra cigarro. Na minha casa não entra material pornográfico. E louvo ao Senhor, porque o meu filho de 19 anos é mais chato do que eu. Meu filho assim é um barato, porque quem olha para ele assim, ele vai para a igreja, de repente, na segunda-feira de bermudão, de camiseta, de boné e com a mochila nas costas, mas quem olha assim não imagina o quanto aquele rapaz é chato com as coisas de Deus. A namorada dele disse assim: tá louco, qualquer coisa o Douglas já pega a Bíblia, vamos para a palavra, vamos à palavra, vamos à palavra, vamos ver na palavra. Se ele pegar no iPod da irmã dele uma música não crente, para quê? Ele chama ela, e ela é mais velha do que ele chama ela e dá um sermão. Ele é mais chato do que eu. Eu louvo a Deus, porque ele entendeu a radicalidade do Evangelho. Disciplina. Diga comigo: casamentos curados, filhos abençoados. Diga: casamentos curados, filhos abençoados. Quantos querem ser bem-sucedidos como pais sacerdotes, mães sacerdotisas? Levante a mão assim, por favor. Cure o seu casamento.
Porque nada compromete mais o processo de educação dos filhos quando os filhos olham para o relacionamento dos seus pais e está uma tragédia. Esses dias eu recebi um e-mail, está aqui no meu computador, de uma filha dizendo: pastor, eu não suporto mais ver os meus pais brigando como eles estão. Meus pais são infelizes no casamento. Olha só, a filha dizendo: eu estou quase me reunindo com eles e aconselhando que eles se separem. Porque eu não suporto mais isto. Se você quer ser educadora, se você quer ser educador, invista no teu casamento, porque o casamento é a espinha dorsal de uma família. Nada gera mais insegurança nos meus filhos do que quando eles não conseguem me ver amando a mãe deles, não conseguem ver a mãe amando o pai deles. Talvez o maior presente que se dê aos filhos é este: papai ama a mamãe, mamãe ama o papai. Casamentos curados, filhos abençoados. Diga: respeito gera respeito. Mais forte: respeito gera respeito. A gente precisa aprender com famílias que deu certo. Eu fiquei mais de uma semana na casa de um pastor em Manaus, há uns 15 a 20 anos atrás. Meus filhos pequenos, e eu fiquei na casa desse pastor. Eu sou muito observador e eu gosto de aprender com quem sabe mais, com quem deu certo. Quando você fica um dia na casa de uma pessoa, dá até para enganar, dá até para o pessoal disfarçar bem, mas 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, se não for uma família ajustada, vaza. Vaza. Logo você pega um negocinho aqui, pega outro ali, pega outro lá. Essa casa não está bem. Eu fiquei vários dias. Eu fiquei impressionado com aquela família. Os filhos: papai, por favor, dá licença. Obrigado. Eu não ouvi um grito. Eu fiquei olhando e dizia para minha esposa assim: que coisa linda. Eu quero que a nossa família seja assim, amor. Benzinho, meu fofinho. Pois não, obrigado, dá licença. Eu cheguei para o pastor e disse assim: queridão, me passa a receita. Porque eu estou impressionado com sua família. Eu me lembro que ele me chamou para um tempo de conversa. E ele disse: vou te passar a receita. Desde que eu me casei, é assim, 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 assim. Desde que o meu filho nasceu, desde que minha filha nasceu, é assim, assim, assim. E foi me dando a receita. E muito do que ele passou para mim, eu literalmente apliquei na minha família e o resultado hoje é o mesmo. Muitas pessoas que vão na minha casa, passar alguns dias, saem da minha casa falando o que eu falei quando eu saí da casa daquele pastor. Pô, que legal, que joia, que família legal. Você precisa aprender com famílias que deram certo. E uma das coisas que eu aprendi lá é que respeito gera respeito. Eu não posso querer que o Pedro respeite o Douglas respeite a Letícia, minha filha, se eu, na presença deles, desrespeito minha mulher e minha mulher me desrespeita.
Casas onde um diz para o outro: seu burro, sua besta, sua anta, que o diabo te carregue. Como é que os filhos vão aprender a respeitar? Casa onde ninguém diz para ninguém: por favor, dá licença, obrigado, pega para mim, querida, por favor. Um pai, o filho, eu conheço esse pai, conheço esse filho. Um pai, esse filho estava com diarreia, não deu tempo de chegar ao banheiro. O pai ficou tão revoltado, pensando que era displicência do menino, que sujou toda a cueca. Ele tirou a cueca do filho e passou na cara dele. Pastor Jorge Linhares contou que um dia ele recebeu uma jovem, e a jovem estava com o cabelo molhado, e ele perguntou: está chovendo? Ela disse: não, meu pai acabou de colocar a minha cabeça dentro do vaso sanitário. Mas por que ele fez isso? Porque eu disse para ele que de hoje não passaria, eu viria aqui falar ao Senhor quem é Ele dentro da nossa casa, porque na igreja Ele engana todo mundo, mas dentro de casa Ele é um bicho. Diga comigo: respeito, gera respeito. Se eu não respeitar a dor dos meus filhos, se eu não respeitar as emoções dos meus filhos, se eu não respeitar os momentos, os dilemas, os problemas dos meus filhos, eles nunca vão me respeitar e nem parar para me ouvir de forma séria. Um dia minha filha, não sei se era de 13 para 14 anos, ou de 14 para 15, ela chegou para mim e disse: pai, preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não, filha, senta aí, na minha sala lá, senta, filha. Ela sentou, disse: fala. Eu estou gostando de um rapaz, e ele vai vir aqui para falar com você, para ver se você deixa eu namorar com ele. Eu disse: como? Aí eu peguei uma caneta, peguei um papel, abri a Bíblia, falei: vou dar um seminário individual, personalizado, que eu dou para todos os jovens do Brasil. Comecei a explicar para ela a puberdade, explicar para ela: olha, adolescência, pré-adolescência, filha, vai dos 12 aos 15 anos. A adolescência vai dos 15 aos 18 anos. A adolescência final vai dos 18, depois dos 20. E aí comecei a explicar para ela e tal, que isso era coisa passageira e tal. E expliquei, fiquei 20 minutos dando um seminário para ela. Quando eu terminei, pensei, ela desistiu. Quando eu terminei, ela: que hora que ele pode falar com o senhor hoje à tarde? Diga: respeito, gera respeito. Você precisa respeitar as emoções dos filhos. Um pai que desqualifica os sentimentos do filho, os filhos não crescem emocionalmente saudáveis. E o segredo está em ouvir. Diga: ouvir. Diga: ouvir de forma empática. O que é isso? É se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. Um dia meu filho almoçando comigo, a Rose disse: o Douglas quer falar com você. Aí um dia eu estava almoçando com ele, eu disse, eu me relaciono com ele assim mesmo como amigo. Aí eu disse: e aí, meu, você quer falar comigo? Ele: pai, quero falar com o senhor. Eu estou amando a Valéria.
caramba, o pessoal aqui em casa está com o coração aberto. E aí? E eu achei muito legal a atitude dele. Ele disse, nós estamos conversando e eu quero saber se você me permite namorar com ela. Diz que, falei, rapaz, para cima de mim. Geralmente, quando o filho vem falar, já deu uns amassos, uns beijos, já saiu. Disse, não, pai, o senhor está enganado. Eu só começo se o Senhor me der a bênção. Eu disse, rapaz, você está indo bem. Aí eu disse, tá legal, mas você já orou? É o que você entendeu que Deus quer para a sua vida mesmo? Já orei, nós estamos orando, pai, ela também, e ela gosta de mim, eu gosto dela. E aí ele disse uma outra coisa que me surpreendeu também. Ele disse, depois tem outra, pai. Agora eu vou falar com o pai dela. Você é macho pra caramba, hein? Se ele liberar, aí a gente começa. Se não, não começa. Agora, preste atenção. Ou você constrói uma relação de amizade, sabe por quê? Porque relacionamento vem antes de regras. Eu vou repetir, relacionamento vem antes de regras. Porque não adianta você querer que os filhos se comportem assim, se você nunca se preocupou em ser amigo dos filhos, em conversar, em respeitar os filhos. Por isso, escute, por favor, construa uma relação de amizade, partindo da disciplina e do respeito. Quando eu digo para vocês que eu sou duro na questão dos limites, da disciplina, por outro lado, eu equilibro, sendo um pai que procuro atender, procuro abraçar, procuro beijar, procuro dar liberdade para perguntar. E a Letícia não tem tanta liberdade comigo, mas ela tem com a mãe, e a mãe compartilha comigo. Mas nós temos uma relação de cumplicidade. Então você precisa ter esse equilíbrio. Você tem que ser o leão como líder, mas você tem que ser o cordeiro. Essas duas naturezas têm que estar no pai. Ele é o leão protetor e que impõe respeito e limites e disciplina, mas ele tem o coração do cordeiro, o que abraça, o que beija, o que pega no colo, o que sai. Eu chego em casa, por exemplo, terça-feira de viagem, eu ligo para um, ligo para o outro, chamo o Pedrinho. Hoje todo mundo com o pai e a mãe para o McDonald's, para o Habib's ou para algum lugar, é o tempo nosso. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos rir, vamos brincar. Feriado, férias. Então você tem que ser um pai que cobra, um pai que exige, um pai que impõe respeito, um pai que cobra respeito aos limites, e para o outro lado tem que ser camarada, solidário, tem que ser afetuoso, tem que ser brincalhão, tem que estar aberto para o diálogo, para as perguntas, tem que estender as mãos quando necessário. Se vocês me compreendem, digam amém. Diga respeito, gera respeito. Diga presença, vem antes de presentes. Vamos lá, presença, vem antes de presentes. Meu irmão, não adianta você dar tudo para o filho, mas não se dar. Eu vou repetir, não adianta você dar tudo para o filho, mas não se dar. Não adianta. Alguns pais ausentes começam a tentar compensar dando coisas. Aí dá videogame, aí dá computador, a internet rápida, televisão a cabo.
aí o Sky, e aí DirecTV, aí Game Boy, aí PlayStation 1, 3, 2, aí vai PSP, aí começa a dar coisa, tênis Nike, aí camiseta, aí calça da melhor, e vai tentando compensar a ausência com coisas. Sabe o que esse pai está fazendo? Primeiro, está criando um filho materialista. Segundo, consumista. Terceiro, um filho indiferente, com problemas na alma, com carências, porque nada substitui a presença dos pais. Vou repetir: nada substitui a presença dos pais. Diga: os filhos aprendem mais com o exemplo. Mais forte: os filhos aprendem mais com o exemplo. Pai que fala muito e vive pouco é uma piada para os filhos. Pais que falam muito, mas vivem pouco, é uma piada. Provérbios 22:6 diz assim, Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina, treine, eduque, invista, ensine a criança. E em Deuteronômio 6 diz: ensine ao deitar, ensine ao se levantar, ensine andando pelo caminho, ensine de manhã, ensine à tarde, ensine à noite, ensine, mas sobretudo ensine fazendo, porque as crianças aprendem olhando você fazer. Bem-aventurados são os filhos que por vezes pegam os pais de joelho na presença de Deus. Bem-aventurados são os filhos que por vezes pegam os pais ajoelhados e com a Bíblia aberta, comprometidos com a leitura bíblica devocional. Eu quero ter autoridade para perguntar todos os dias para os meus filhos: Douglas, você orou hoje? Letícia, você orou hoje? Pedro, você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Eu quero ter esta autoridade. E para você ter esta autoridade, os filhos precisam saber que você ora todos os dias, que você lê a Bíblia todos os dias, que você jejua e que você tem um compromisso sério com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. O diabo não respeita uma família que não ora. O diabo não respeita uma casa onde não haja um altar da oração edificado. E se você me pergunta: pastor Josué, por que o Senhor ora todos os dias ao se levantar? Todos os dias. Pergunte para minha esposa: nós dois oramos pela manhã, não é um dia ou outro, todos os dias. Por quê? Porque uma pessoa que não ora ao se levantar da cama, ela está dizendo para Deus: tu não és importante, pelo contrário, tu és dispensável e descartável. Deixa que eu sou autossuficiente. Quem não busca a presença de Deus em oração pela manhã, corre o risco de durante o dia não o encontrar. Na sua casa se ora quando levanta, na sua casa se ora para tomar café, na sua casa se ora na hora do almoço, na sua casa se ora quando sai, na sua casa se ora quando chega. Como a oração é praticada dentro da tua casa, o teu caráter reflete o próprio caráter de Deus, caráter de Cristo. Os teus filhos estão mais perto de Deus por aquilo que eles estão enxergando em você, como piedade, comprometimento, devoção. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Agora escutem: regras sem relacionamento equivalem à rebeldia,
o exercício da paternidade deve ser sempre alicerçado no exercício da amizade. Diga comigo, não economize carinho, afeto e toques. Abra sua Bíblia na parábola do filho pródigo, capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou terminando. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso de número 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, diga, o abraçou. Diga, abraçou. Não, está fraco. Abraçou. E beijou. Diga, beijou. Agora veja que coisa interessante no verso de número 18. Levantar-me-ei e irei ter com minha tia. Levantar-me-ei, irei ter com meu tio, ele é um cara legal. Levantar-me-ei, irei ter com meu avô, ele é gente boa. Levantar-me-ei, irei ter com aquele meu colega, porque o pai dele é gente fina. Sim ou não? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quantos são pais aqui? Levante a mão. Bem alto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora de uma grande crise, o filho que te decepcionou, de repente cai em si e diz: pisei na bola com meu pai, gastei tudo da herança que ele me deu. Na hora de uma crise, mesmo eu tendo te decepcionado, será que você é um pai tão interessante que o filho diria, como disse o pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque ele é amigo, ele é camarada, ele é gente boa, ele tem um coração gracioso, ele não vai me meter a mão na cara dizendo: não te falei, seu trouxa. Ele vai me receber. Que tipo de pai é você? Que tipo de mãe é você? Escute. Abraçou, diga, abraçou. Beijou. A sua casa precisa ser uma central terapêutica do amor. O que a sua casa precisa ser? Uma central terapêutica do amor. O que é abraço, senão demonstração de afeto, de amor e de carinho? O que é beijo, se não é demonstração de carinho, de afeto e de amor? Beijo se dá quando quer demonstrar amor, afeto, aconchego. Ei, uma moça outro dia em Brasília se aproximou de mim chorando muito depois de uma mensagem, e ela disse: pastor, infelizmente meu pai é presbítero, mas ele se transforma dentro de casa. Eu não me lembro o dia que meu pai me abraçou, eu não me lembro o dia que meu pai me beijou, eu não me lembro o dia que o meu pai me deu parabéns no dia do meu aniversário, eu não me lembro o dia que o meu pai me deu um presente no dia do meu aniversário, eu não me lembro o dia que meu pai me fez um elogio interessante, eu não me lembro o dia que meu pai me levou para jantar com ele, almoçar com ele, para chupar um sorvete com ele, para passear. Eu não me lembro. Pastor, eu sou uma jovem órfã com o pai vivo dentro de casa. Sabe por que algumas meninas saem abraçando todos os rapazes? Inconscientemente elas estão buscando aquilo que não estão encontrando na relação de família.
Sabe por que de repente alguns rapazes começam até a fazer opção pelo homossexualismo? Porque inconscientemente eles estão em busca de abraço de pai, abraço de pai, abraço de pai, abraço de pai, presença masculina de pai. Uma pessoa que não é frequentemente abraçada, tocada de forma significativa, sua alma empobrece, definha, adoece. A psicologia diz que nós precisamos de pelo menos 5 abraços por dia para manter nossa saúde emocional. Há um livro que diz que nós precisamos de pelo menos 12 toques significativos para manter a saúde. Por isso, quando você der a mão a uma pessoa, dê a mão com responsabilidade e interesse. Não estenda a mão como um peixe morto. E aí, querido? Tenha um aperto de mão firme. Você está tocando alguém para abençoá-lo. Esse toque significativo contribui, porque nós temos nervos, sensores nas mãos. E quando você toca, você pode ministrar. Não é por acaso que Jacó tocava em seus filhos, José tocou em seus filhos, Jesus tocava nas crianças. Quando você toca, você pode ministrar uma bênção para a saúde emocional de alguém. Pastor Marcos Gregório deu uma definição de bênção que eu gostei. Abençoado, autorizado para prosperar. Então eu gostaria que você fizesse um exercício agora. Você vai apertar a mão de 5 pessoas dizendo assim: eu te abençoo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Deus está curando nesta noite. Deus está restaurando nesta noite. Deus está libertando nesta noite. Deus está levantando caídos nesta noite. Deus está ministrando ao teu coração nesta noite. Deus está enviando sobre a sua casa algo sobrenatural e poderoso nesta noite. Sua família nunca mais será a mesma. Seu lar nunca mais será o mesmo. Sua casa nunca mais será a mesma. Oramanai ovashu de que achai andelouvaço e candenas. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto o toque das mãos poderosas do Senhor neste lugar. Quando o teu irmão te tocou, Deus, através dele, ministrou sobre você algo especial, curador e diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossos filhos precisam ser alimentados afetivamente. Diga, os nossos filhos precisam ser alimentados afetivamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Oh, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 13 a seguir. Diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verso 1, capítulo 4, a seguir.
foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Diga comigo, antes que o meu filho, que a minha filha, seja levada para o deserto, para lutar contra o diabo, preciso ouvir da minha boca uma declaração de amor. Antes que Jesus fosse levado para o deserto, para a grande confrontação com Satanás, Deus disse: eu preciso declarar ao meu filho o quanto eu o amo. Isso vai fazer toda a diferença na hora da guerra. Oh, glória! Um filho que sai de casa com a certeza do amor dos pais tem muito mais força do que aqueles que nunca ouvem nada dos pais. Meu filho Pedro precisa ir para a escola sabendo: papai me ama. Minha filha Letícia precisa sair para o trabalho dizendo: meu pai e minha mãe me amam. Meu filho Douglas precisa ir para a faculdade dizendo: eu sou amado dos meus pais. É interessante que Jesus nunca ouviu uma declaração de amor de ninguém, pelo menos não há registro na Bíblia, por isso ele insiste com Pedro: tu me amas? Ô Pedro, tu me amas? Filéu, eu gosto do Senhor. Não, Pedro, não, Pedro. Pedro, tu me amas? Ah, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro abre o coração e diz: agapau, eu te amo. Fez bem para o coração de Jesus, faz bem para o meu coração, faz bem para o teu coração, e faz bem para o coração de qualquer um. Antes que Jesus saísse para lutar com Satanás, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e o Pai declarou para que nós hoje aqui ouvíssemos também: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu não me lembro que meu pai tenha me abraçado. Que pena que ele morreu há 25 anos atrás. Eu não me lembro. Eu sei que meu pai me amava muito, porque ele orava por mim, ele torcia por mim, ele me abençoava, mas eu não me lembro o dia que meu pai me abraçou e cochichou no meu ouvido: Josué, eu te amo muito. Não me lembro. Hoje eu liguei para minha mãe, e eu conversando com a minha mãe e tal, perguntando para ela se ela tinha visto o meu programa e como é que ela estava, a família tal, e ela, antes de me despedir, disse: Josué, eu te amo muito. Eu pensei: ganhei o meu dia. Outro dia, sabe que adolescente não leva muito jeito para fazer declaração de amor, não é? Aí meu filho um dia, ele devia ter 17 anos, 16, sei lá, ele me abraçou assim e disse: ô pai, te amo pra caramba, viu? Outro dia eu entrei no meu carro, minha filha deixou na porta do carro um papel escrito, assim, meio às pressas, que eu ia viajar, ela deixou assim, aí eu peguei, ela escreveu assim: pai, eu ainda não sou como o Senhor quer que eu seja, mas Deus está trabalhando na minha vida, te amo muito, boa viagem, beijos. Esses dias a minha futura nora, política, inteligente,
escrevendo para mim no MSN e tal, falando alguma coisa. No final ela disse assim: te amo. Diz, que bom. Quem não precisa disso? Psiu. Tem alguém aqui que não precisa disso? Levante a mão. Porque se você levantar a mão, nós vamos fazer hoje sua reunião fúnebre. Você morreu e esqueceram de te enterrar. Um dia eu estava saindo de uma reunião convencional, aí vi o pastor José Pimentel de Carvalho. José Pimentel de Carvalho, já 90 anos. Aí eu me aproximei dele, e ele sendo conduzido por outra pessoa, assim, já quase sem poder andar, ele me abraçou, eu abracei ele, ele falou no meu ouvido: ah, Josué, se você soubesse como eu te amo. Foi tão forte, que esse eco está na minha alma até hoje. Outro dia eu estava sentado no púlpito de uma igreja em Osasco, um irmão que eu não o conheço assim, de forma mais próxima, ele bateu assim, o Senhor bateu na minha perna, olhou para mim e disse: pastor Josué, eu tenho um amor tão grande pelo Senhor. Eu disse para ele: ganhei a semana, querido. Outro dia eu estou na porta da minha igreja, cumprimentando os membros da minha igreja, de repente eu olho para o Nassif, alguma coisa disse para mim: faça uma declaração de amor por ele. Aí eu abracei o Nassif e disse no ouvido dele: eu te amo, Nassif. Ele olhou para mim: eu também te amo, pastor. E a esposa dele depois veio falar para mim que ele ficou a semana inteira falando nisso: pastor me ama, pastor me ama, o pastor me ama. Diga para a pessoa, pergunte para a pessoa lá: você já fez uma declaração de amor hoje? Você já fez uma declaração de amor hoje? Diga para a pessoa ao lado: a minha alma precisa disso. A minha alma precisa disso. Será que a gente pode ficar de pé na presença de Deus agora? Chorabacanda lá, baixucana.